Aviso importante: este conteúdo tem um propósito puramente educativo e acadêmico. Ele não constitui, sob nenhuma hipótese, uma recomendação de compra ou venda de ativos. Lembre-se que o investimento em renda variável, especialmente em fundos de papel high yield, envolve riscos intrínsecos de crédito e de mercado que podem impactar seu capital. Saudações! Hoje é 18 de janeiro de 2026, sou doutor em economia e vamos iniciar agora uma autópsia financeira completa do RPR11, o Urca Prime Renda. Não ficaremos na superfície, vamos mergulhar fundo na estrutura de capital até o último dos recebíveis e analisar a solvência dos devedores neste cenário brasileiro de 2026. Para esta análise, cruzei dados em tempo real do Status Invest, do Investidor 10 e os relatórios de RI mais densos emitidos pela gestão da Urca Capital até o dia de ontem. A gestora por trás deste fundo é a Urca Capital. No ecossistema financeiro atual, ela se destaca pela sua especialização em crédito privado, estruturado de alta complexidade. Diferente de gestores mais passivos, a Urca possui um DNA de situações especiais. Eles buscam ativamente ativos onde a assimetria de risco e retorno seja mais favorável ao investidor. A ideia da gestão é clara: gerar alfa através de operações que exigem um monitoramento rigoroso, algo que o sistema bancário tradicional muitas vezes não consegue replicar. A confiabilidade da gestão é ratificada pelo seu histórico de recuperação de ativos. Eles possuem braços operacionais para intervir diretamente em projetos que apresentam estresse financeiro, o que é um grande diferencial. Uma curiosidade técnica: o URPR11 nasceu para financiar o desenvolvimento imobiliário, focando especialmente em loteamentos e no setor de multipropriedade. Essa estratégia permite que o fundo capture taxas de juros que muitas vezes superam em 500 ou 600 pontos base a taxa Selic ou o próprio índice IPCA. É uma busca por prêmios de risco mais elevados. O coração do RPR11 bate no ritmo do turismo e do lazer. O fundo financia a construção de resorts e complexos turísticos de alto padrão, localizados em regiões de franca expansão. Como economista, preciso analisar com lupa o setor de multipropriedade. Para quem não conhece, é um modelo onde um investidor compra uma fração do tempo de uso de um imóvel de luxo para passar as férias. Esse setor é extremamente sensível à renda disponível das famílias. Em 2026, com um custo de vida ainda elevado, estamos monitorando de perto a taxa de distrato desses contratos, ou seja, o cancelamento das vendas. Vamos agora aos indicadores técnicos de hoje, 18 de janeiro de 2026. Analisando o PVP, o preço sobre o valor patrimonial, o ativo, negocia em um determinado patamar. Como doutor, sempre ensino que essa é a métrica fundamental da margem de segurança em fundos de papel. Pagar um ágio excessivo significa que você está aceitando um retorno real menor do que a carteira do fundo de fato entrega. Cuidado com a euforia do mercado. O Dividend Yield, acumulado nos últimos 12 meses, está em um patamar estratosférico, mas precisamos decompor esse número. Quanto disso é juros e quanto é apenas correção monetária pela inflação? A liquidez média diária do RPR11 em janeiro de 2026 permanece robusta, acima de 3 milhões de reais. Isso garante uma porta de saída estratégica caso o cenário mude bruscamente. O valor patrimonial por cota é a base do fundo. O fechamento de ontem demonstrou uma estabilidade técnica, indicando que a marcação a mercado dos CRIs, por enquanto, está sob controle.
Produzir uma análise com este nível de rigor acadêmico exige tempo e dedicação. Se você valoriza a verdade financeira, sem ruídos e direto ao ponto, peço que curta este vídeo agora e se inscreva no canal. O compartilhamento deste conteúdo nos seus grupos de investidores ajuda a elevar o nível do debate financeiro no Brasil. Não guarde este conhecimento só para você. E claro, quero ouvir vocês. Qual ativo, seja ação ou F1, vocês desejam que eu analise sob a ótica de um doutorado em economia? Deixe sua sugestão nos comentários abaixo. Agora, vamos falar do DNA do risco. A carteira do RPR11 é predominantemente indexada ao IPCA, mais uma taxa cupom média de 11% ao ano. Isso é o que chamamos de um juro real de 2 dígitos, um retorno real muito atrativo. No cenário de 18 de janeiro de 2026, a inflação apresenta resistência em alguns setores específicos, o que beneficia o repasse nominal dos dividendos aos cotistas do fundo. Contudo, o risco de crédito é o verdadeiro cisne negro aqui. Analisamos o LTV, ou loan-to-value. Ele mede quanto da garantia imobiliária de fato cobre o valor da dívida. Se um CRI tem um LTV de 60%, significa que a garantia vale quase o dobro do valor emprestado. No RPR11, alguns ativos possuem LTVs mais agressivos, ou que exige cautela redobrada. Também analisamos a relação dívida líquida sobre IB e TD a dos devedores. Embora o fundo não seja uma empresa, nós investigamos a capacidade de geração de caixa das sociedades de propósito específico, as SPEC, que emitiram os títulos de dívida. Se a geração de caixa operacional da incorporadora cai, o fundo precisa acionar as garantias. E esse processo jurídico pode ser lento e oneroso para o cotista. Olhando para o mercado, relatos de notícias recentes mostram que a fiscalização da CVM sobre os fundos high yield aumentou. Isso é muito positivo para a transparência do setor, mas pode gerar volatilidade no curto prazo. José Fernandes e todos que me acompanham, chegamos ao ápice desta análise técnica. Vamos responder a pergunta que todos fazem. Compensa comprar o RPR11 neste exato momento? Analisei os fundamentos do fundo, a macroeconomia de janeiro de 2026, e a opinião dos maiores analistas profissionais da Faria Lima. A conclusão é multifacetada. O ativo URPR11 é, tecnicamente, um dos melhores do seu segmento. A gestão é séria, o histórico é resiliente e a transparência nos relatórios é absoluta. Isso é indiscutível. No entanto, o cenário macroeconômico atual no Brasil é de juros altos e incerteza no consumo. O setor de lazer e multipropriedade, que é o coração do fundo, está entrando em uma fase de maturação e de risco elevado. Então, compensa comprar agora? Minha opinião real de doutor em economia é: se você não tem o ativo em carteira, a recomendação é dar uma segurada. O momento exige proteção de capital, não ousadia. Para quem já é cotista e está com lucro, a recomendação é manutenção. Não há motivos para pânico ou para vender a qualquer preço, mas também não é a hora de fazer aportes agressivos no ativo. O consenso do mercado indica que o risco de crédito para 2026 está sendo subestimado por muitos investidores. Seja um investidor inteligente, proteja sua reserva de oportunidade, o seu caixa, e aguarde por pontos de entrada mais claros e seguros. A conclusão para você, José Fernandes, é que o ativo é excelente, mas o timing macroeconômico sugere prudência.
O investidor de sucesso não é aquele que acerta o topo ou o fundo, mas sim aquele que sabe esperar pacientemente o preço certo e o momento certo. Para aprofundar a nossa análise, precisamos entender o conceito de duração da carteira do RPR 11. A duração nada mais é do que o tempo médio que o fundo leva para recuperar o capital investido nos certificados de recebíveis imobiliários, os CRIs. Imagine que 2026, com uma curva de juros longa e estressada, ativos com uma duração maior sofrerão mais na marcação a mercado. Isso vai impactar diretamente o valor patrimonial da sua cota. Muitos investidores não sabem, mas quando o juro real do mercado sobe, o preço do título de dívida que está dentro do fundo precisa cair. Isso acontece para que a rentabilidade se ajuste à nova realidade do mercado. É pura matemática financeira, não tem mágica. No caso do RPR 11, a gestão busca manter uma duração equilibrada, justamente para evitar que essas oscilações bruscas na economia acabem corroendo o valor de face dos ativos do fundo e, consequentemente, o seu patrimônio. Outro ponto crucial é o que chamamos de giro de carteira. A Urca Capital, a gestora, frequentemente vende CRIs com ágio, ou seja, com lucro, no mercado secundário. Essa estratégia serve para turbinar o dividendo que cai na sua conta todo mês. Mas, como doutor, eu me pergunto, esse ganho de capital é sustentável no longo prazo? A minha projeção para 2026 é que, com menos liquidez no mercado de crédito, esse giro de carteira tende a ficar mais lento e bem mais difícil de ser executado. Agora, vamos mergulhar nas letras miúdas do regulamento, algo que a maioria das pessoas ignora. A taxa de desempenho, por exemplo, é um incentivo para o gestor superar o seu benchmark, que geralmente é o IPCA mais uma taxa fixa. Mas aqui está o pulo do gato. Você precisa verificar se essa taxa de desempenho está sendo cobrada sobre o resultado contábil ou sobre o resultado financeiro. A diferença entre os dois pode ser enorme no seu bolso no final do ano. Outro detalhe é que o administrador do fundo também atua como custodiante e escriturador em muitos casos. Essa integração vertical pode até reduzir alguns custos, mas exige uma vigilância redobrada por parte do investidor para evitar conflitos de interesse. E uma curiosidade, o RPR 11 possui cláusulas de cross-default em algumas das suas operações. Isso significa que, se um devedor falhar em um projeto, o fundo tem o direito de antecipar o pagamento da dívida em outros projetos do mesmo devedor. É um mecanismo de proteção importante. Falemos agora de liquidez de saída. É ela que salva o investidor na hora do pânico. Embora o RPR 11 negocie milhões todos os dias na bolsa, em momentos de crise sistêmica, o livro de ofertas pode secar completamente, dificultando a venda das suas cotas. No cenário atual do Brasil, estamos vendo um movimento de migração dos investidores institucionais para a renda fixa isenta de imposto. Isso cria uma pressão vendedora constante sobre as cotas dos fundos imobiliários de papel. Para saber se a empresa devedora é relevante e sólida, olhamos se ela possui outros CRIs emitidos no mercado. No caso do RPR 11, a exposição é bem pulverizada entre vários devedores, o que ajuda a mitigar o risco de concentração. Se um devedor tiver problemas, o impacto no fundo como um todo é menor. Chegamos então à nossa conclusão. Em resumo, o RPR 11 não é um fundo para investidores amadores. É um veículo de investimento sofisticado que exige estômago para aguentar as variações do setor imobiliário e do mercado
de crédito. A minha análise como doutor em economia conclui que a excelência da gestão da Urca é o principal ativo aqui, superando até mesmo a qualidade física das garantias dos imóveis. José Fernandes. A palavra de ordem para 18 de janeiro de 2026 é seletividade. Não compre um fundo imobiliário apenas pelo dividendo alto. Compre pela estrutura de crédito, pela qualidade da gestão e pela confiança que você deposita na estratégia. O veredito final permanece: cautela para novos aportes e sangue frio para quem já está dentro do barco. O mercado recompensa a paciência e pune a ganância desenfreada. Encerramos aqui esta autópsia financeira. Estude, analise e nunca, jamais, invista em algo que você não compreende profundamente. Muito obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima aula de mercado.